Olá, internauta! Seja bem-vindo a mais um programa Jovem da Hora. No programa de hoje nós recebemos o jovem professor da rede estadual, João Fiorotti. João, seja muito bem-vindo. Obrigado. No programa de hoje nós vamos conhecer um pouco da história dele, vamos passar por assuntos como o Enem e volta às aulas. João, conta pra gente como que você começou como professor. Pois é, né? É até engraçado, a gente estava conversando aqui antes, eu fui o seu professor, acho Exato. que num dos primeiros anos que eu dei aula. Eu fazia cursinho de inglês e eu aprendi muito rápido e a escola de inglês onde eu trabalhava ia perder alguns funcionários, né? Sabia já que o pessoal ia, né, enfim, partir para outros projetos, ia precisar de gente, então eu já estava lá. Eu fui aluno monitor, né, durante algum tempo, então eles me colocaram para dar aula. E isso eu estava terminando já o ensino médio, né, por volta de quando eu tinha 17, 18 anos por aí. E desde então eu não parei. Aí quando eu fui fazer uma faculdade, né, eu já estava dando aula de inglês, então eu optei pela faculdade de letras, português e inglês. E à medida que o tempo passou em que eu continuei dando aula, né, eu mudei de área, né, eu comecei dando aula de língua inglesa e acabo hoje, né, como professor de língua portuguesa, né, e pretendo continuar assim até eu mudar de novo para outra coisa. E assim, você começou como professor de inglês, partiu para a área de português e hoje você dá aula na rede estadual, né? Como tem sido a experiência como professor e vendo tantos alunos passando nas suas aulas? Pois é uma experiência assim ímpar, né? Eu sempre digo que a escola pública, né, ela moldou meu caráter duas vezes, né? Moldou meu caráter como aluno, né, porque eu estudei a vida toda em escola pública, e depois como professor, né? Quando eu retornei, né, comecei a trabalhar com aulas de inglês em escolas de inglês, e aí fui para a escola pública dar aula de língua portuguesa e foi um choque, assim, porque a gente sabe, né, a realidade das escolas públicas não é fácil. E apesar dessas dificuldades, assim, é muito gratificante, né, ver que não tem tanto tempo assim que eu dou aula, né, eu sou como, né, eu tô aqui no programa Jovem da Hora, eu sou um professor jovem, mas eu já vejo, né, eu já consigo me encontrar com outros, com ex-alunos meus, né, que estão aí, né, fazendo a vida, né, estão aí correndo atrás dos sonhos, né, e alcançando, né, o que eles desejam. Isso é muito gratificante. E assim, você se encontrou como professor e hoje nós temos tantos alunos que querem se encontrar em uma outra área e usam do Enem como a porta de entrada para as universidades. O que você tem, assim, qual a sua análise sobre esse Enem, o Enem desse ano, pós-pandemia, sobre a entrada dos alunos na universidade? Pois o Enem desse ano é um Enem complicado, né? Porque houve a mudança de datas, né, por causa da pandemia e por causa das datas novas do Enem, né, será em janeiro, né, do ano que vem e os resultados estão marcados para sair no dia 29 de março, se eu não me engano. Isso acaba entrando um pouco em conflito com os calendários das universidades, especialmente das universidades federais, né, as universidades públicas, né, que também sofreram bastante com a pandemia, né? A questão do EAD ficou complicado para o pessoal se adequar, né? Deu trabalho para todo mundo em geral e, em geral, as instituições públicas sofreram um pouco mais, né? Que é normal no nosso país. E em relação aos alunos, né, que estão indo aí para fazer esse Enem, né? É muito importante que eles não tenham parado de estudar em momento nenhum, né? Porque o Enem está aí, as faculdades vão funcionar no ano que vem, né? Enfim, a vida continua. E é importante que aqueles que, por algum motivo, né, deram uma pausa, tiveram algum entrave assim, na hora de estudar, eles se esforcem aí, porque vai ser o 2021 letivo do nível superior, né, das universidades, vai ser um ano complicado, né? E que é importante os alunos estarem preparados para isso. Assim, questão de estudo na pandemia, né? Muitos alunos, eles mantiveram um ritmo de estudo considerável, né? E até constante, não mudando muito sua rotina de estudo em casa, mas muitos alunos não têm acesso. E você, como professor da rede estadual, você pode presenciar
os dois cenários, né? Sim. Quais são os prejuízos, assim, dessa população que não tem acesso? Pois é. O prejuízo, principalmente, eu acho que, olhando uma imagem mais ampla, é que a gente perde um pouco de perspectiva os resultados muito positivos que a gente conseguiu de 2019 para cá, né? Do ano passado para cá. A gente conseguiu, por exemplo, que o ensino médio do Espírito Santo, né, alcançasse um ranking muito alto de colocação. A gente conseguiu, por exemplo, que a diferença da qualidade, né, das avaliações, né, entre o ensino privado e público fosse diminuído, né? Então a gente conseguiu nivelar um pouco e, infelizmente, por causa da pandemia e por causa do modelo de estudo no qual os alunos tiveram que se acostumar, e que é um modelo de estudo que encontra diversas dificuldades, seja porque os alunos não têm costume de estudar sozinhos, seja porque a falta de acesso à internet ou a falta de acesso a equipamentos de comunicação que possibilitem um melhor estudo, né, vai certamente, né, fazer com que no próximo ano ou em alguns anos seguintes a gente tenha, né, nós da educação temos que novamente correr atrás de diminuir essas diferenças que a gente encontra na educação, né. Para os alunos, né, foi um ano especialmente complicado, né, porque estudar sozinho, como eu falei, né, sem ali a figura dos professores, sem ali a figura dos colegas de sala, às vezes é difícil. E sem os acessos ainda, né, igual a gente tem vários alunos que não tem computador ou tem um aparelho de telefone só para todo mundo em casa, ou não tem internet, ou a internet é só a 3G limitada, dificulta muito, né, no tanto de conhecimento e de habilidades que esses alunos estão desenvolvendo. E aí, então, partindo para o retorno às aulas, né, tem-se um déficit, tem-se um prejuízo muito grande com a pandemia, mas aí agora estão falando em voltar às aulas, em retornar com um número reduzido, rodízio. Como que vocês da educação encaram isso? Pois é. É claro que o setor é dividido, né? Eu acompanhando os colegas da educação, os coletivos, né, que são os grupos que se reúnem para discutir, né? A gente vê diversos posicionamentos. Tem as pessoas que acham que deveria voltar mesmo, né, porque já está na hora. Tem as pessoas que, apesar de achar que deveriam voltar, ficam um pouco ressabiadas com alguns entraves que a gente encontra no retorno. E tem também o grupo das pessoas que acreditam que voltar só quando houvesse segurança total, né, vacina e os números de morte por Covid reduzissem drasticamente. Particularmente, eu acredito que a volta às aulas, né, tal qual a gente está vendo, né, houve o pronunciamento do governador, ela seria inevitável, porque é a tendência das escolas no mundo todo, né, existem recomendações da Unicef, inclusive, da OMS também, e não daria para a gente evitar de fato, né? Mas a gente tem que entender, né, que com tanta desigualdade entre as escolas, entre as realidades dos alunos, esse retorno às aulas ele é mais seguro para alguns do que para outros, né? Escolas que têm menos recursos, têm menos espaço e, ironicamente, têm menos espaço, consequentemente, tendem a ter mais alunos, né? São escolas que estão com um risco elevado, né, no retorno dessas aulas. Acaba sendo um tema polêmico, né, que muita coisa vai ser testada na prática e se vai dar certo ou não, a gente não tem como prever, né? Sim. Mas o cenário é de otimismo, assim, em questão de educação, do contato entre os alunos, do contato entre aluno e professor. Como que está aí, assim? Eu fico receoso, sim, de falar em otimismo, pela questão da incerteza que a gente vive, né? Assim, na prática, o que a gente tem visto, né, é que estuda-se, né, estudam-se medidas, né, pensa-se em diversas coisas,
mas a gente precisa ver agindo na prática para ver o que funciona e o que não funciona. É triste que, infelizmente, né, com as questões que eu coloquei, com os entraves que a gente encontra nas escolas, essa tentativa na prática ela acaba colocando a vida de muitas pessoas em risco, né? Mas vale lembrar assim, que uma das diretrizes do governo é que o retorno dos alunos ele não é obrigatório para todos os casos, né? Existem alunos que, se não se sentirem seguros, se apresentarem comorbidades, se morarem, né, com alguém que tem essas comorbidades, esse aluno pode simplesmente continuar estudando remotamente, né? O ano letivo dele não se perde, né? Ele só realmente não vai estar usufruindo ali do espaço físico da escola. Mas é uma situação, de fato, bastante complicada. Eu acredito que, inclusive, que os diálogos, né, que a gente está tendo em torno disso agora, eles deveriam estar acontecendo há bastante tempo já. João, e assim, estudando em casa ou na escola, tendo o Enem pela frente, o que você tem a dizer para o nosso internauta que está na situação de aluno ou os próprios familiares que estão nesse cenário, né? O que você tem a dizer para eles, questão do Enem e o futuro assim, na faculdade? Certo. Para os internautas, né, que estão aí ouvindo a gente, né, para a nossa audiência, se você é aluno, né, se você é pai, mãe de aluno, né, ou convive diretamente, eu sempre digo que um dos trabalhos do professor é fazer um chamado assim, para a inteligência, para a razoabilidade. Então, assim, não sejamos exasperados, assim, vamos analisar a situação com calma, vamos pensar nas coisas que estão acontecendo, refletir e a partir daí a gente toma as decisões que a gente julgar necessário. E isso, obviamente, visando sempre, né, o bem-estar das pessoas e a segurança, né, daqueles que estão perto da gente, que são as pessoas que a gente, né, geralmente mais gosta, né? Para o aluno especificamente que está estudando, é muito importante não deixar de estudar. Eu sei que é muito triste não estar convivendo com os colegas de sala, eu sei que é muito triste não estar convivendo com esse ou aquele professor que eram os seus favoritos. O espaço da escola, ele é extremamente importante na vida dos alunos, não apenas pela questão do conteúdo, mas muito pela questão da interação social, do desenvolvimento pessoal que a gente cria ali, né? Existem amizades, né, conexões que surgem ali na escola, né, que são para uma vida inteira, né, marcam realmente a vida das pessoas. E assim, a gente precisa aceitar que por enquanto a gente não pode ter isso, a gente tem que se agarrar àquilo que a escola tem para oferecer, que não parou de oferecer, que é o conteúdo, o conhecimento, o auxílio. Então, alunos que estão estudando aí, procurem desenvolver os seus métodos. Se você não tem métodos, procurem conteúdo que te ajude nesse sentido, porque tem um monte na internet, gratuito, de fácil acesso. E se você não souber como procurar, procure um professor, né? Professores são pessoas que costumam gostar de ajudar os alunos, né? Então, se você, eu preciso estudar, mas eu não sei como fazer isso em casa, né? Procure um professor. Professores estudam normalmente, então eles vão saber ajudar, né? E para o aluno que está indo para o Enem, especialmente o aluno da escola pública, se prepara, né? Porque, né, o ano que vem, né, vai ser turbulento, né? Especificamente para o aluno que está saindo do ensino médio e entrando na universidade, né? É um rito de passagem, né? Você está mudando a fase da sua vida, então você precisa se preparar, inclusive emocionalmente, mentalmente, para esse processo de mudança, que pode ser muito drástico, né? Então a gente tem que ficar atento com isso. Excepcional, João. Parabéns. Muito obrigado pela sua entrevista, viu? Meus amigos internautas, sendo um tema polêmico ou não, uma coisa a gente não pode esquecer, trabalho duro e dedicação. Sendo presencial ou online, é importantíssimo estudar. Então, o Enem vem por aí, quero deixar mais uma dica: estuda, se dedica, foca naquilo que realmente você quer para a sua vida. Então, muito obrigado, viu, mais uma vez. Eu que agradeço. Acompanhe este e outros programas no nosso site endies.com.br e nas redes sociais, @endies. Este foi mais um programa Jovem da Hora. Um abraço
e até a próxima. Tchau, tchau.